Abre aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Sabe, irmão, enquanto você vai abrindo aí, eu vou dando um contexto da palavra que o Pai me entregou hoje. O maior mandamento que Jesus deixou é: ame a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Então, os dois mandamentos, maiores mandamentos que Jesus deixou, foram sobre amor. Amor. Existe um versículo que diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria. E a gente já tem visto isso acontecer, né? Cada vez mais o amor tem se esfriado, nação se levanta contra a nação, as pessoas estão cada vez mais insensíveis, cada vez mais focadas nos próprios interesses, mas isso no mundo, irmão. Porque na igreja a gente não vai deixar isso acontecer. Só que para que nós possamos viver no amor, eu tenho provado na prática, irmão, de algo que é definitivo para que isso seja possível. Não dá, ou pelo menos é muito mais desafiador, você viver em amor quando você não tem uma paternidade preenchida. É muito mais profundo do que parece. Quando você não tem uma paternidade preenchida, você não consegue se sentir amado por Deus. Você não conhece o que é o amor. Logo, você tem algumas dificuldades de amar o próximo, de viver em amor. Você vive como órfão e não como filho. Irmão, como é importante a gente meditar nisso. Satanás investe tanto em destruir paternidade, porque ele sabe que quando você tem uma relação de distância com o seu pai terreno, o modelo que você vai levar para a relação com o Pai Celestial é o mesmo. Então ele investe em destruição de casamentos, ele investe em pais ocupados demais para dar atenção para o filho. Satanás investe em tudo isso porque isso impacta diretamente na tua relação com o Deus Pai. E se você não sabe que o Deus Pai te ama, e se você não compreende o que é esse amor, você vai viver uma vida de órfão, ainda que tenha um pai. Existem muitos pais que estão presentes na terra. Às vezes você não nasceu em um lar em que seu pai estava distante. Às vezes sim, às vezes não. De repente você nem conheceu o teu pai. Mas alguns nasceram em lares em que os pais estavam presentes dentro de casa. Só que esses pais não tinham a atenção plena com o filho. Então, por você não ter memórias afetivas com o teu pai, por você não se recordar, por isso não ser algo presente nas tuas memórias, você até pode crer que Deus é teu pai. Só que você não consegue sentir ele como teu pai. É como se fosse uma relação... Sabe aquela relação fria que muitos têm com o pai, que não conversa nada além do necessário? Uma dificuldade de ter uma amizade com o pai, de ter proximidade. Quando nós não vemos o nosso pai terreno como um confidente em quem a gente pode confiar, nós não conseguimos enxergar Deus como um confidente em quem nós podemos confiar. A nossa relação com o nosso pai terreno se espelha na relação com Deus. Vocês conseguem perceber isso? Fala comigo. Vocês conseguem notar? Faz uma autoanálise. Faz uma análise da tua relação com o teu pai terreno e da relação com Deus. Não parece que é muito semelhante? É muito semelhante. Então, Deus está fazendo um processo. O pai está chamando os filhos de volta para casa. É aquela parábola do filho pródigo, em que um filho pediu herança e se afastou do pai, foi embora. Pedir herança, naquela época, pedir herança para o pai, antes do pai morrer, dizia assim: pai, eu prefiro as riquezas do que a tua vida, tchau. É uma baita de uma ofensa para o pai. E o filho saiu assim, foi embora. Só que aí, olha a mentalidade do filho. Quando ele
ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a herança nos prazeres da vida, gastou com um monte de coisa, com balada, com bebida, com prostituta, perdeu tudo. E aí ele estava passando fome, e ele passou tanta fome que ele desejou a comida dos porcos. Quando ele desejou a comida dos porcos, ele falou: até os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu. Então eu vou voltar para o meu pai e eu vou oferecer para ser servo dele. Eu vou falar: não sou digno de ser teu filho. Eu quero ser teu servo, me aceita como seu empregado. Então o filho voltou para o pai com essa mentalidade de: pai, não vou nem te chamar de pai, vou te chamar de senhor. Me aceita como seu empregado. Essa era a mentalidade do filho. Só que quando o filho chegou com esse distanciamento emocional em relação ao pai, o pai correu em direção a ele, deu um abraço e deu uma grande festa, porque o pai ama o filho. Ainda que ele erre, ainda que ele tenha ofendido o pai, o amor de Deus não muda para com você. E o que a gente precisa entender? Uma coisa que o pai tem me falado que tem mudado muito a minha relação com ele, e eu percebo que ele tem construído pilares sólidos de paternidade. O pai, ele é teu amigo. Uau, isso é muito importante. Quando você fala pai, o pai do céu, tô falando, tá? Quando você fala pai, o Senhor é meu amigo, é meu confidente, o Senhor não me julga, eu posso me assentar aos teus pés, eu posso confessar para você as minhas dores, eu posso te falar os meus sofrimentos, porque só existe amor em ti, e o Senhor quer me preencher do teu amor. A gente não pode ficar levando a relação do pai terreno para a relação com o pai do céu, porque o pai terreno ele falha. O pai terreno ele falha, só que o pai do céu ele não tem falha. Ele é o puro amor. Abre aí Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, a gente... sabe, é um grande desafio você conseguir amar o teu irmão. Amar. Você amar o teu próximo é um grande desafio quando você não está preenchido de paternidade. Porque quem não está preenchido de paternidade, quem tem problemas na relação com o pai, tem distanciamento na relação com o pai, se sente, ainda que não perceba, órfão. Ele precisa ser forte do próprio jeito. E aquela criança interior dele, aquela simplicidade, aquela humildade, aquele coração queimando de amor, ela vai sendo soterrada pelas coisas da vida. Se você voltar algumas décadas, de repente só alguns anos, você vai chegar na tua infância. E quão puro você era na tua infância? Quão simples você era na tua infância? Você não julgava as crianças, os seus amiguinhos pela aparência. Você nem notava que eles eram estranhos ou não. Você não se preocupava com a tua própria vida, porque tinha um pai que cuidava de você. Você não tinha idade para se preocupar. Oh, meu Deus. Repara que alguns mandamentos que Jesus deixou, se não todos, eu não vou falar todos porque não estou com todos na cabeça, mas pelo menos aquele de o reino dos céus é feito de pessoas que são como crianças. Lembra como você era criança? Você não julgava por aparência, você não se sentia ferido por qualquer coisa, você não vivia preocupado com a sua própria vida. E Jesus inclusive falou: não vos preocupeis com a tua própria vida. Se vocês não podem acrescentar nenhuma hora que seja ao teu dia, que é algo tão simples, por que vocês não descansam? Meu Deus. Quando a gente volta
acessa memórias passadas da nossa infância. Isso pode colaborar para você compreender o amor que o Pai tem por você. É muito novo para mim falar sobre isso, irmão. Isso é um assunto novo para mim, por quê? Porque é algo que Deus também está fazendo em mim. Então tenha paciência comigo, tá bom? É algo que o Pai também está fazendo em mim, só que Ele tem me falado muito claro que ainda que o Pai da Terra tenha sido ausente, ainda que o Pai da Terra não tenha te dado atenção plena, ainda que você não tenha se sentido amado por algum motivo, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti, o Pai te fala. Só que esse preenchimento de amor e essa consciência só vem de uma forma. Não adianta você ficar fazendo força para sentir o amor de Deus na tua mente. Eu fazia muito isso. Falava, pai, não estou me sentindo amado, não estou me sentindo amado, não estou me sentindo amado. E eu ficava, parecia que eu estava forçando, colocando pressão na minha mente para sentir o amor de Deus. E não é assim. A única forma de você sentir o amor de Deus e você ser preenchido da paternidade dele é estando em contato com ele. É estando frente a frente com ele. É separar um tempinho do teu dia para ficar só você e ele, papai e filhinho. Só vocês dois. Conversando sobre sei lá o que, mas passa um café, senta no sofá e fala, papai, senta aqui. Eu vou ficar com você agora falando sobre qualquer coisa. Quando Deus visitava Adão, toda a viração de dia, Deus visitava Adão no Éden. Para pensar o tipo de assunto que eles tinham. Já parou para pensar nisso? Não tinha negócio para falar, não tinha preocupação, não tinha nada. A única coisa que Adão fazia era cuidar do jardim, Adão deu nome para os animais, e Adão ficava lá. E toda viração de dia, Deus ia visitar Adão e Eva. Sempre que virava o dia, todos os dias. Então o que eles falavam? Provavelmente era, que nome que você deu para aquele bicho lá, Adão? Aí Adão falava, macaco. Aí Deus falava, olha, gostei, filho, gostei. Legal, e o que você achou daquela fruta? Era um bate-papo de amigo, já parou para pensar? O que você acha que eles ficavam conversando? O Pai que é a tua comunhão. O Pai não é um Deus só que atende os teus pedidos quando você coloca o joelho no chão. Ele não é um Deus distante. O Pai é teu Pai. Parece redundante falar isso, mas não é, porque a gente não entende. Por mais que nós digamos que somos filhos, sentir-se um filho é diferente. Para você se sentir um filho, você precisa ter consciência de quem o Pai é de verdade. E que Ele é teu Pai de verdade. Ele é teu Pai celestial, de verdade. Não é um nome, um título, não, Ele é teu Pai. E quando você começa a entender isso, quando você é preenchido da paternidade dele, meu irmão, eu posso te dizer com muita segurança que 99% dos teus problemas desaparecem, se não for 100%. Os medos da tua alma, as tuas preocupações, as confusões na tua mente desaparecem. Porque quando você confia e você sente no teu coração que você tem um pai, e não é qualquer pai, é aquele que criou todas as coisas, e ele é teu pai, você sabe que um pai nunca desampara, você sabe que um pai nunca deixa um filho no aperto, sabe que um pai nunca abandona um filho, nem na alegria nem na tristeza, sabe que um pai presenteia, mas que um pai também corrige, mas de qualquer forma um pai que ama e perfeito como ele é, você só vai esperar coisas boas dele. Acontece que por ter um pai ausente na terra, muitas vezes nós achamos que Deus vai estar ausente nos momentos que nós mais precisarmos. Acontece que por não ter intimidade de amigo com o pai da terra, nós achamos que Deus também não está interessado no nosso assunto. Pelo nosso pai não ter mostrado interesse no que a gente falava quando era pequeno, porque ele estava ocupado demais com o trabalho, ou com as preocupações dele também, porque ele também passava pelo mesmo processo,
por Ele não estar interessado no que nós falávamos, pode parecer que Deus não está interessado no que a gente está vivendo. Quando na verdade Deus se interessa pelos pequenos detalhes da nossa vida. Pelos pequenos detalhes. Eu me lembro uma vez que, tantos e tantos testemunhos que eu ouvi, mas eu vivi alguns na prática. E um deles foi no Natal do ano passado agora, no último Natal. Eu estava na casa de alguns parentes e fizeram lá tipo era quase que um amigo secreto, mas tinham todos os nomes dos parentes na sacolinha. E aí você ia lá e tirava um nome, e o nome que você tirava, a pessoa ia lá na árvore de Natal e pegava um presente. Ela escolhia, era um presente livre. Entendeu mais ou menos a lógica? Eu não tinha comprado nada, a gente chegou de surpresa lá. Chegamos e de surpresa tinha uns presentes. Tinha uma árvore cheia de presentes embaixo e uma sacolinha com os nomes de todos os familiares. Então você ia lá, puxava um papelzinho e o nome que saísse a pessoa podia ir lá pegar o presente. E aconteceu o quê? Devia ter umas 10 pessoas e todos... Eu fui o penúltimo a pegar. Quase que o último. E todos que foram pegando os presentes, eles iam abrindo porque ninguém sabia o que era, pegava surpresa. Todos que iam pegando os presentes, eles pegavam, às vezes, sabe aquelas casquinhas de sorvete, de comer, assim? Mas é tudo doce. Doce ou creme, umas coisas assim, né, aleatórias. Só que quando chegou na minha vez, tinha uma embalagem preta lá. Era a única embalagem preta. E eu senti... Vou pegar essa daqui, tinha só duas, sobrou duas, né? Eu era o penúltimo. Peguei ela, quando eu peguei ela e abri, irmão, era o chocolate chamado Amandita. Eu tenho uma história de amor com esse chocolate já tem um tempo, desde a minha adolescência. É o chocolate que eu mais gosto, Amandita. Sabe aquele que parece uma nozes assim, que tem chocolate no meio? Gostoso demais. Manteiga, gordura e chocolate. Eu peguei ele. Eu falei, uau, é o chocolate que eu mais gosto. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia. De todos os outros presentes, essa era a única Amandita que estava lá. Quem comprou os presentes nem imaginava que eu era o chocolate que eu mais gostava. Só que na minha vez, eu peguei e era ele, e só tinha ele. Para muitos pode ser coincidência. Mas para quem entende o amor do Pai e entende e crê em um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, que sabe todas as coisas, e onipotente, que pode todas as coisas, não existe espaço vácuo na terra sem Deus. Ele está em todos os lugares. Ele endurece corações e amolece corações. E se aquilo chegou na minha mão, eu não tinha notado. Até que um dia, eu estava em casa, eu peguei o chocolate e falei, uau, o que eu mais gosto. Mas eu não associei isso a Deus. E um dia eu estava em casa, acho que escovando o dente, dias depois, pensando justamente no amor do Pai, meditando nisso, conversando com o Pai sobre não me sentir amado, sobre me sentir sozinho, enfim, problemas de paternidade. E na hora ele me trouxe à memória o chocolate. Falou, filho, fui eu que fiz a fulana, que é a parente da minha esposa, fui eu que fiz ela comprar uma Amandita porque eu sabia que você gostava. Deus me falou. Uau, na hora eu não lembro se eu chorei, mas eu lembro que eu falei, uau, era você, Pai, eu não percebia. E Deus tem cuidado de tanto detalhe na tua vida que você não percebe. Às vezes você está comendo num restaurante que você gosta, uma comida que você ama. Às vezes em casa mesmo, um prato de comida que você gosta, aquela tua comida preferida. E você não tem associado isso ao amor de Deus. Você não tem associado a cama que você dorme ao amor de Deus. Você não tem associado o teto que está sobre a cabeça ao amor do Pai, que está sobre a tua cabeça ao amor do Pai. Nós tendemos a relativizar as coisas que Deus faz. Quando na verdade, quando Deus é onipresente e sabe de todas as coisas e Ele conhece o que você vai pedir antes mesmo de você falar, porque Ele conhece os teus pensamentos, a palavra fala isso. Antes de você pedir, Ele sabe o que você vai pedir. Se você crê num Deus assim e crê no que a palavra está dizendo, você precisa crer que o Pai nunca te abandona. Se Ele cuida até dos pequenos detalhes da tua vida, imagina das coisas mais importantes. Veja os lírios do campo, como Jesus disse.
Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Mas os lírios do campo logo são cortados e lançados no fogo. Você não tem muito mais importância do que os lírios do campo? O que Jesus quer dizer é, olha as plantas, olha as flores, que lindas, olha a perfeição do que Deus montou. Olha a perfeição dos pássaros, tem pássaros de todas as cores, degradê, 5 cores em um pássaro, tem cachorro com pinta no olho, cada coisa muito linda, obra de arte que Deus faz. Não é você muito mais importante do que um cachorro ou do que um pássaro? Ah, e a gente tem que começar a entender o amor do Pai por nós, viu? Porque quando esse amor começa a entrar em você, ele já está em você. Quando ele começa a ganhar vida, quando ele começa a ganhar vida no teu coração, isso vai te inundando e te dando uma certeza de que você nunca vai ficar desamparado e que você tem um Pai que você pode contar. E quando você sabe que você tem um Pai que você pode contar, você descansa nos braços dele. E quando você para de se preocupar com a sua vida, você consegue olhar para a vida do outro. Uau! Quando você para de se preocupar com a tua vida, só assim você consegue se preocupar com a vida do teu irmão. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você está embolado nas tuas próprias preocupações, como você vai ter tempo de fazer o bem além de si mesmo, né? Para si mesmo. Você entende a importância do amor de Deus? De a gente compreender o tamanho do amor do Pai? Quem entende essa importância? Fala comigo. Para a gente finalizar, vou bater aqui de novo. Como que você faz para ser preenchido disso? Como você faz para ser preenchido disso? Irmão, o amor de Deus restaura a tua criança interior. Restaura. Eu não sei o que te feriu na tua infância, na tua adolescência, às vezes até na vida adulta. De repente alguém te magoou, alguém que você contava com aquela pessoa, você se frustrou com ela. Você foi desprezado, foi caluniado, foi caçoado. Isso tudo foi fazendo com que a tua criança fosse apagando dentro de você. Mas o reino dos céus é feito de pessoas que são como crianças, então você precisa resgatar essa criança. Só que a única forma de resgatar isso é através do amor do Pai. Porque quando você vai sendo banhado do amor do Pai, você vai se livrando das tuas armaduras, você vai tirando as armaduras que a vida te colocou, e a simplicidade, a pureza da criança vai sendo abastecida de novo. E só com essa pureza é possível você amar genuinamente as pessoas. Só com essa pureza é possível você viver a paz que excede todo entendimento. Porque a criança vivia em paz. A criança tinha paz, ela não vivia preocupada. A criança achava alegria em tudo. Nos pequenos detalhes, ela achava graça numa planta e ficava brincando com as minhocas. Eu lembro que eu ficava cavando terra e eu passava o dia todo cavando terra procurando minhoca. E eu me divertia com algo tão bobo e simples. E aí a vida adulta chega, a gente começa a levar umas marteladas do mundo. Quando não conhece Deus, quando não está ancorado nele, a gente vai apanhando, Satanás vai nos corrompendo, né? Bater, 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 e a gente vai colocando armadura para nos defendermos do mundo, para que ninguém toque na nossa ferida que está oculta aqui dentro. A nossa ferida que está oculta aqui dentro, ela só é curada quando Deus derrama o amor dele em nós. E o Pai está te chamando para derramar o amor em você hoje. Eu não sei qual é a tua ferida, mas eu sei que o amor do Pai cura. E para você receber esse amor do Pai, para você ser curado dessas feridas, tem só uma forma. Ficar quieto na presença com Ele. É você parar de correr com as coisas desse mundo, você parar de cuidar da sua própria vida. E entregar a vida para Ele. Quando você entrega a vida para Ele e fala, Pai, eu estou aqui na Tua presença, só eu e você no secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, fica com Ele lá. Põe um louvor, adora Ele, foca no Pai, coloca a consciência no Pai. E confessa para Ele. Se você quiser chorar, chora, se não quiser, não chora, mas você precisa confessar para Ele o que você está sentindo, porque Ele está te esperando para te ouvir. O Pai espera ansioso pela tua presença, como um pai num domingo que está recebendo a família em casa depois de tanto tempo. Ele quer ver os filhos, quer ver os netos, quer ver todo mundo, ele está com saudade. Só que a saudade de Deus por você
ela começa logo que você sai da presença. Porque Ele deu Jesus para que você habitasse na presença. O que Ele mais quer é a comunhão com você. Só que a gente está tão ocupado com outras coisas que o que verdadeiramente importa a gente não está buscando. Que a partir de hoje, irmão, você possa parar um pouco a tua mente e ainda que a tua carne queira levantar e sair correndo para fazer um monte de coisa, você fique quieto pelo menos uns 30 minutos na presença dele. E que isso se repita dia após dia, e dia após dia, você vai sentir o copinho do amor enchendo. Ele vai enchendo, vai transbordando. Como um copo sujo, igual essa vasilha aqui, ó. Se ela estiver cheia de água suja, água preta, e eu começar a colocar água nova, o que vai acontecer? Ela vai transbordar. Vai transbordar. E a água preta vai começar a cair para fora, ela vai começar a ficar mais clara. E quanto mais água nova eu coloco, mais ela vai transbordando. E daqui a pouco, quando tudo que é sujo transbordar e sair para fora, só vai restar água limpa. Quando a gente visita Deus no secreto todos os dias, e passa um tempo com Ele, não é sobre ouvir, não é sobre pedir, é sobre desejar conhecer o teu Pai. Como um filho que descobre que foi adotado e dedica a vida toda para conhecer o Pai que não conhecia. O Pai original, fugiu a palavra. Como um filho que descobre que foi adotado e dá a vida toda para conhecer o pai de sangue. Assim deve ser a nossa vida para o Pai do céu, porque Ele fala que nós somos adotados. Você não conhecia o Pai, mas é legal você conhecer agora. Você começa a conviver com teu Pai, você começa a entender que Ele não é tão bravo igual você estava achando, que Ele não é ausente como você estava pensando, que Ele não consegue desgrudar de você. Em alguns encontros no secreto com Ele, você vai até sentir o abraço dele. Você vai chorar quando você sentir isso. Você vai sentir assim como se Ele estivesse te abraçando, você vai cair no choro. E esse choro vai te preencher de amor, vai te preencher, vai te lavar. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o amor de Deus te cura. Olha para isso, irmão. Papai está com saudade de você. Eu vou até encerrar o encontro um pouco antes. Você que ficava até 7h30 comigo aqui, 7h20, 7h30, agora você vai dedicar o restante do tempo só para ficar quietinho na presença dele. Não precisa nem falar nada, só ficar pensando nele. Coloca a consciência nele, ele vai começar a te curar. Amém? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Esse foi o Desperta Tu que Dormes, para todo mundo que tem sede de águas mais profundas com Deus. Para você que quer caminhar mais perto de Deus. Amém? Tamo junto, irmão, coração com coração. E a gente se vê segunda-feira, 6h31, para mais um Desperta Tu que Dormes. Tá bom? Um beijo, um abraço, um cheiro. E até a próxima. Valeu!